Olá. Parlamentares estão analisando um projeto de lei que prorroga por 10 anos os incentivos fiscais concedidos por estados e o Distrito Federal para empresas comerciais. Os incentivos são vinculados ao ICMS e somam 60 bilhões de reais por ano e têm a previsão de acabar no final de 2022. O assunto já foi tema de audiência na Câmara e os deputados se dividem sobre o prazo, mas concordam que a reforma tributária pode eliminar as distorções. O relator da proposta na Comissão de Finanças é o deputado da Vitória, do Cidadania do Espírito Santo. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado da Vitória. Olá, tudo bem, Regina? Satisfação falar com você, cumprimentando também a todos que nos assistem na TV Câmara. Deputado, obrigado por atender o nosso convite e explicar esse projeto, essa proposta, já que o senhor foi favorável e o seu relatório foi aprovado na comissão, não é isso? Foi um exercício, né? Nós tivemos aí um projeto que ele teve amplo debate, como já citado por você, algumas audiências públicas com várias personalidades que discutem sobre tributos no nosso país, mas também lideranças importantes, governadores de vários estados, secretários da Fazenda de vários estados, que contribuíram com sugestões sobre esse projeto. Um projeto que visa estender por mais 10 anos, até 2032, os produtos atacadistas e também distribuidores que tendo o mesmo tratamento que as indústrias. E nós fizemos um relatório favorável, tendo em vista que nós já acompanhamos o quanto é importante esses incentivos fiscais diante de uma regra tributária muito complexa e confusa que nós temos no país, que precisa ser avançada mesmo no Congresso Nacional com a reforma tributária, mas até que isso aconteça, nós precisamos proteger os estados que dependem de um incentivo, que dependem de condições favoráveis para que os negócios, as indústrias possam estar incentivadas a se instalarem nesses estados e também viabilizarem os seus comércios. Agora, então, ela vai ser prorrogada por mais 10 anos e não 15 anos, como estava previsto na proposta? Exatamente. A Lei 160 de 2017, ela estabeleceu um prazo, né, que vai até 2032 para as indústrias, mas para o comércio atacadista, esse prazo era de 5 anos, encerrando então em 2022, no dia 31 de dezembro. Com essa aprovação, e a gente tendo também, logrando êxito, aprovando na Comissão de Justiça e no plenário, se estenderão igualitariamente por mais 10 anos, que vai até o dia 31 de dezembro de 2032, igualando os 15 anos também da indústria. Nesse projeto também foi inserido os produtos vegetais in natura, que foi um pedido amplo de vários parlamentares na Comissão de Finanças e Tributação, mas também dos parlamentares do agronegócio, que defendem a agricultura, para que nós tivéssemos também inserido esses produtos, e foi inserido, aprovados, né, por quase unanimidade, né, alguns votos contrários, mas muito poucos, a grande maioria apoiando, porque sabe da importância dessa prorrogação desse incentivo. Nós temos um dever de casa, que é a reforma tributária, mas até que isso aconteça, nós precisamos dar condições para esses estados que utilizam desses incentivos fiscais. Isso é facultado, a lei ela vai facultar cada um estado a poder utilizar ou não. O meu estado do Espírito Santo, por exemplo, nós, dentro da arrecadação de 2020, no orçamento do estado de ICMS, que foram 12 bilhões e meio, 2,5 bilhões são frutos desses incentivos fiscais. Então, é um impacto que vai trazer problema social, também vai trazer problema na geração de empregos, que a gente não pode, de uma forma rápida, abrupta, assim, encerrar, porque tem já uma expectativa de que esse incentivo fosse estendido também pelo tempo da indústria. Isso já era um diálogo entre o CONFAZ, né, com os secretários da Fazenda dos estados, que por pouco não se resolveu isso, que também pode se garantir a regra, mas a lei garante nessa regra aí, e a gente tem segurança jurídica e também estabelece um prazo já definido
como o da indústria, por mais 10 anos. Agora, deputado, alguns economistas criticam a proposta, alegando que ela não beneficia o consumidor, por causa do aumento dos custos de logística e também o tempo da distribuição. Qual a sua avaliação? Eu respeito o ponto de vista, mas eles precisam se aprofundar um pouco mais, porque eles olham por um ângulo e muitas vezes pelo estado que eles representam, né? Assim como alguns do estado de São Paulo, né? Porque tem a expectativa de que essas empresas possam estar instaladas em São Paulo, mas, na verdade, bom seria se nós não precisássemos de criar nenhum incentivo fiscal. Nós aqui não estamos criando, nós estamos estendendo, né, o prazo, igualando a indústria, porque o incentivo já existe. Mas nós temos uma organização tributária no país, com um emaranhado de regras, são mais de 390 mil regras que a nossa missão é resolver na reforma tributária. Mas até isso chegar, nós precisamos proteger os estados que têm menos condições, né, de logística, menos condições de uma economia que precisa ser fortalecida, e esses incentivos eles servem para isso. Então, isso precisa ser analisado, não somente no ângulo técnico e numa análise fria dos economistas, mas também numa análise social, numa análise geográfica do nosso Brasil, analisando também todas as condições que os estados têm e que a União precisa propor para que as pessoas possam ter um crescimento dos seus estados igualitário. Esse incentivo ele é muito importante para vários estados no país que possam permanecer gerando oportunidades, renda e também empregos. O senhor acredita que ele pode ser incluído na proposta de reforma tributária, já que um dos grandes problemas a serem resolvidos com essa reforma é justamente essa guerra fiscal de incentivo de Estado para Estado? De que forma já está sendo pensado alguma alternativa para não continuar essa guerra fiscal? Eu acredito que a reforma tributária que nós vamos ter, tomara que seja nessa legislatura, mas não é fácil, nós só temos aí 1 ano e meio para poder finalizar esse tempo, mas é um dever de casa que o Congresso tem que fazer. Eu acredito que ela vai dar alguns passos. Pode ser que nós não consigamos, nesse primeiro passo, avançar nos impostos estaduais. Acredito que ficaremos principalmente nos impostos federais, com PIS, COFINS e IPI, que é a proposta inicial de fazer com que esses impostos possam estar unidos em um e trabalhar um avanço nos impostos estaduais, principalmente o ICMS, é muito importante porque esse que é o imposto que em cada estado ele tem um domínio de decidir o formato e gera uma guerra fiscal, mas é um pouco mais complexo, necessita de ter uma transição, né, com um prazo maior para que os estados também possam se adequar à nova realidade. E depois ainda temos o desafio dos impostos municipais. É uma missão a se cumprir, que eu não acredito que vai estar no primeiro passo aí da reforma tributária, mas se isso acontecer, né, é um grande avanço. Deputado, muito obrigado por participar aqui do Palavra Aberta para esclarecer essa proposta que já foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação. Eu que agradeço e uma satisfação aí ser entrevistado por você, Regina, e também todos, um abraço aí do Palavra Aberta. E esse projeto PLP 05/2021 foi um grande exercício que a Câmara prestou num debate amplo, mostrando que ali, sim, é o foro competente para que as pessoas possam participar, compartilhar, sugerir, e o projeto saiu pela vontade da maioria. E acredito que daqui uns dias estaremos aí comemorando a aprovação do mesmo. Eu conversei sobre o projeto que prorroga os incentivos fiscais que são concedidos vinculados ao ICMS, com o relator da proposta na Comissão de Finanças e Tributação, deputado da Vitória, do Cidadania do Espírito Santo. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.